direito penal está relacionada com a história da humanidade, porque desde que o homem entendeu que era necessário viver em conjunto, viver em sociedade, já havia a prática de crimes. Para garantir a paz, a harmonia, a tranquilidade na sociedade, eles faziam uso da vingança, de castigos, de penas, e a história do direito penal é dividida em vingança privada, divina e pública, direito romano, direito germânico, direito canônico e período humanístico. Em relação à vingança privada, foi um período bastante marcado por lutas e conflitos, principalmente entre tribos e clãs distintos. A reação, quando se ocorria um ato criminoso, a reação da vítima era logo após o ocorrido, o que gerava uma desproporção da reação para com o ato criminoso. Já que nessa época não tinha leis e nem normas ditando o que deveria ser feito, qual a pena deveria ser aplicada. Como o período histórico era marcado por lutas, muitas tribos e clãs foram se extinguindo. Justamente por isso, originou a Lei de Talião, que até hoje é conhecida como olho por olho, dente por dente, o que na época trouxe um pouco mais de proporcionalidade. Por exemplo, a morte é vingada com outra morte. E como era um período marcado por conflitos, guerras, e era necessário que os homens tivessem uma aptidão física para poder ir para o campo de batalha. Mas com o advento da Lei de Talião, muitos desses homens eram crucificados, eram mutilados. Por isso que surgiu o sistema de composição, onde a pena poderia ser paga através de uma indenização. Em relação à vingança divina, foi um período marcado pela junção do direito com a religião, e o crime era visto como um ato contrário ao que os deuses gostavam, digamos assim. E a pena era como se fosse um perdão, uma salvação dos deuses para com o criminoso. E dois códigos que são representados bastante pela vingança divina é o Código de Manu e o Código de Hammurabi. A vingança pública foi quando surgiu a figura do Estado, trazendo mais ordem e justiça para a sociedade. E as penas eram bastante rigorosas, por exemplo, crucificação, morte na fogueira, decapitação, esquartejamento, entre outras. E os processos eram sigilosos, ou seja, o réu ele não sabia do que ele estava sendo acusado e não tinha direito à defesa. Vou apresentar sobre o direito romano. Esse direito romano que existia naquele tempo, a religião era muito crucial nas decisões dos crimes. Sendo que essa decisão que ia cometer os crimes, que a religião e a lei romana tinham essa anexão, essa união para tomar as decisões, que foram criada a figura pet família. O que seria essa pet família? Nada mais, nada menos, essa pet família era o que dava a decisão aos cidadãos romanos se eles viviam ou morriam. Com isso, foram tentando aos poucos, a lei de Roma afastar a questão do poder da religião. Foram afastando aos poucos, tirando o domínio de tomar uma decisão dos crimes. Com isso foi criado o magistério penal, que era nada mais voltado à questão dos crimes, dos propósitos do império, do sistema dolo, E esse aí, com o crescimento disso aí, foi realmente, de fato, afastando a questão do domínio religioso, em qual o reinado, o império em si romano, ele que tomava decisão já, tendo questão dos crimes públicos, dos delitos privados, da legitimidade, da defesa do Estado, da necessidade. Outro ponto crucial que chama as características público, social, do direito penal, o desenvolvimento da culpabilidade e a imputabilidade do direito. Todos esses argumentos, todos esses apedrejos, todos esses pontos cruciais foram fundamentais para reger um direito romano, o qual eles não pudesse ser injusto ou que pudesse não ter uma penalidade eficaz de acordo com os crimes que eram cometidos em Roma. E a religião, de certo modo, foi mesmo afastada. E assim o Império Romano tomou uma posse muito grande na questão
de reger o povo romano. Agora sobre o direito penal germânico. Na história, cronologicamente, o direito penal germânico ele sucedeu o direito penal romano. A gente vê também que a questão de sucessão não quer dizer também que um é melhor que o outro. Ele só apresenta diferenças. A primeira diferença que a gente pode notar é o sistema. No direito romano, a gente percebe o direito do civil law, o direito mais ocidental, o direito com institutos jurídicos, com a classificação de órgãos melhores, um governo mais centralizado e organizado, vamos por assim dizer. Enquanto no civil law, no common law, a gente tem um direito que é mais descentralizado, um direito com base consuetudinária, ou seja, tem base nos costumes e não tem um código escrito tão forte. A presença maior dele é no oral, na questão do falar. Esse código se faz presente mais pela fala. Então, outra característica também que a gente pode falar é o conceito de justiça. Na justiça, a gente tem várias questões relacionadas à pena. A pena do direito penal germânico é considerada uma pena muito cruel, uma pena muito vigorosa. É tanto que nas situações de punição, no ius puniendi do Estado do Direito Germânico, era utilizado a vingança de sangue, o Blutrat, era utilizado também as ordálias, que estão relacionadas à religião. E o que são as ordálias? São julgamentos em que o réu era colocado para lutar contra um campeão do Estado, que seria definido a vontade de Deus, do Deus da religião deles, para dizer se o réu era inocente ou não. Tá certo? Com o passar do tempo, as penas elas foram mudando, até por causa do caráter mais idealista com relação à Revolução Francesa, ao período iluminista, às ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, elas ecoaram no mundo todinho e nos sistemas penais de todo o mundo. Inclusive, no caso do direito penal germânico, a gente vê as mudanças relacionadas a penas de caráter pecuniário. E o que é isso? São penas de caráter patrimonial, ou seja, vamos ressarcir o bem jurídico que foi deteriorado utilizando o patrimônio do outro, para tentar restituir de forma igualitária um pouco do sistema antes do crime acontecer. É isso, professor. Os direitos humanísticos, eles estão mais próximos dos direitos humanos, que trabalham em coletividade, em prol do bem de todos, ou seja, em prol de toda a humanidade, de todo ser humano, fazendo que cada um seja igual ao outro. César Beccari, ele tentou renovar toda essa parte de crimes que eram cometidos e juntar e tentar sancionar, dando paz, né? Procurando ver um meio de que os crimes que eram cometidos, que ele tinha essa visão em qual a sociedade era afetada, tentando renovar o meio que desse uma segurança para essa sociedade, dando uma qualidade de vida para cada um deles. César Beccari, ele viu como o grande filósofo Durkheim, que queria que a sociedade tivesse essa igualdade, que tivesse um meio de vida sem discriminação, sem qualquer meios de altos e baixos. Ele tentou renovar isso no Código Penal brasileiro. Então, dessa forma, ele tentou sancionar o qual temos em vista hoje pelo Código Penal, pelo meio justo que o Código Penal hoje é o nosso Código Brasileiro, referente a César Beccari, que ele foi uma pessoa renovador no Código Penal. Sobre a escola clássica. A escola clássica ela foi uma das primeiras escolas que existiram. E os pensadores dessa época eles tinham um conceito de crime muito parecido. Até porque a época que eles surgiram estão interligadas. E eu vou explicar mais isso ao decorrer da minha fala. A escola clássica ela surgiu no final do século XVIII até a metade do século XIX, que foi um período bastante marcado pelo iluminismo, que tinha como a sua principal causa era mostrar o poder da razão, era renovar aquela identidade, aquele pensamento medieval que ainda existia na sociedade. Então, eles começaram, a escola clássica, ela começou a rebater com
centralismo e o absolutismo dos reis da época. Aí começaram aqueles questionamentos iluministas e, de acordo com isso, foi surgindo os seus principais pensadores, que foi Rossi e Marquês de Beccaria, com o livro dos Delitos e das Penas, que até hoje é um grande clássico e as pessoas no curso de Direito também veem. Então, o que foi que Beccaria trouxe nesse livro foram novas coisas que não tinham pensado ainda na sociedade sobre crime. Eles começaram a ver o crime de uma forma diferente. Ele começou realmente trazendo de uma forma diferente o crime para a sociedade da época. Então, a escola clássica ela tem como um método racionalista dedutivo, ou seja, ela começou a filtrar as coisas, ela começou a tirar aquele geral, a falar no geral e começou a especificar, né? A começar dando exclusividade a cada caso. E também eles eram justnacionalistas, ou seja, eles começaram a ver que as pessoas tinham o seu direito e esse direito deveria ser respeitado. Então, eles começaram, foi como se aquelas ideias de igualdade começaram surgindo na sociedade, era uma coisa que não tinha. Também, eles mudaram a ideia de crime, ou seja, eles trouxeram o crime para o jurídico. O crime começou a ser uma coisa jurídica, começou entrando no jurídico. Outra coisa também foi o conceito de crime que eles mudaram, que ao contrário da fase sociológica na escola positiva, que não existia o livre-arbítrio, para eles era ao contrário. A escola clássica, eles pensavam que era escolha do indivíduo ser criminoso, e não que era influência da sociedade, e sim que era uma escolha, era a escolha deles ser criminoso. E a partir disso, o crime deveria ter uma penalidade. Então eles começaram pensando na sanção penal. E a sanção penal era você ser punido pelos seus devidos. Falar sobre a escola positiva. A escola positiva surgiu no século XIX. E ela surgiu com o objetivo de tentar diminuir o crime, pois na época o crime estava muito alto, tinha muita criminalidade. Então eles estavam pensando numa forma eficaz de realmente diminuir a criminalidade. Também na escola positiva, ela tem uma grande influência biológica e sociológica da época. Outra coisa que também a gente não pode confundir o nome escola positiva com a influência, achando que tem a influência do positivismo de Comte nela. Não, não tem nada a ver, não se misturam. Então, a sociologia positiva, a escola positiva, ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase antropológica, que foi marcada por Lombroso, que foi o pensador da fase antropológica da escola positiva. Ele veio com o livro O Homem Delinquente e, de acordo com isso, ele trouxe o estudo do homem e o método experimental. Ou seja, ele começou pegando o ser humano, ele começou a estudar o ser humano, começou a estudar o criminoso e tentar entender a mentalidade do criminoso, tentar entender o que era o criminoso. Então, ele criou diversos experimentos. Um dos experimentos que ele criou foi para descobrir se existia algum perfil físico padrão para um criminoso. E ele chegou a essa conclusão, que existia um perfil para um criminoso. Ou seja, que você nascia para ser criminoso. Você nascia para ser criminoso. Então você tinha aquele padrão, todo criminoso tinha aquele padrão, que é um pouco preconceituoso, mas na época tinha a ver com as coisas deles. E outra coisa que surgiu, a ideia de criminoso nato na época de Lombroso. A segunda fase foi a fase sociológica, que foi marcada por Enrico Ferri com o seu livro Sociologia Criminal. Ou seja, para Enrico Ferri, não existia o livre-arbítrio. Como a gente vê na escola clássica, que ele fala claramente que a ideia deles era que era uma escolha ser criminoso, era uma escolha da pessoa a ser criminosa, a cometer o crime, né? E para ele não existia isso. Para ele achava que era a influência, né? Ele colocou que era a influência da sociedade em cima da pessoa que gerava a criminalidade, né? Que fazia a pessoa cometer um crime. E a terceira fase e última é a fase jurídica, que foi marcada por Garofalo, e para ele trouxe o movimento jurídico, né, para a escola positiva. E para ele tinha um delito natural, que era o senso moral de uma agregação humana. Terminei.